Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Jeremias 33 e 34 e vamos ler Apocalipse capítulo 7. Jeremias 33. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: Assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que foram feridos por minha ira e meu furor. Porque desta cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor. Neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, e a voz dos que cantam. Deem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas e sem animais, em todas as suas cidades haverá moradas, onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Então, até aqui a gente vê, mais uma vez, promessas de restauração. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Porque assim diz o Senhor: Nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime ofertas de cereais e faça sacrifícios todos os dias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor: Se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine em seu trono. Esse argumento de Deus aqui não é a primeira vez, acho que essa é a segunda ou a terceira vez em que nós vemos esse argumento de Deus. Olha, se alguém puder, se vocês puderem fazer de uma forma que não haja dia e noite, da maneira como é, né? Dentro de um ciclo de 24 horas, enfim, se vocês conseguirem isso, então se poderá ser invalidada a minha aliança com Davi. Então essa aliança com Davi, ela é inquebrável. Deus promete que haveria sempre
um descendente de Davi no trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes e levitas, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Você notou o que esse povo está dizendo? Estão dizendo: as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim desprezam o meu povo, ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia, com a noite, não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome a sua descendência, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Assim como é difícil mudar o funcionamento dos astros, toda a ornamentação, a orquestração das leis físicas, como é impossível para os homens mudar isso, é também impossível invalidar a aliança de Deus com o seu povo. Bom, eu já falei muitas vezes em várias leituras sobre a doutrina da aliança. Essa é uma doutrina preciosa para o povo de Deus. Capítulo 34. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Vai e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, a qual a queimará. Você não escapará das mãos dele. Pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra aos seus pais, os reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo: ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isso, diz o Senhor. Então, uma mensagem aqui para Zedequias, de que ele, que era o último rei, um dos últimos do reino do sul, antes do exílio, ele não seria morto à espada, mas ele morreria em paz. O profeta Jeremias falou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá e Jerusalém, quando o espírito do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda restavam, a saber, Laquis e Azeca, porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só estas haviam ficado. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Ezequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, libertando cada um os seus escravos e cada um as suas escravas, de maneira que já não os retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Então, olha só. Zedequias fez algo muito interessante, né? Pregou liberdade e o povo anuiu a isso, né? Libertando os seus escravos hebreus, quer dizer, eles escravizavam a si mesmos. Um pecado grave mesmo, né? Deus nunca permitiu que o povo de Israel escravizasse o próprio povo de Israel.
Mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e os sujeitaram outra vez à escravidão. Aí pronto. Ficamos felizes muito rapidamente, né? Eles libertaram, depois mandaram voltar. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz uma aliança com os pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, cada um deve libertar o seu compatriota hebreu que tiver sido vendido a vocês como escravo. Depois que ele o tiver servido durante 6 anos, você lhe dará a liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Há pouco vocês tinham voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade, cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim, no templo que se chama pelo meu nome. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado conforme a vontade deles e os sujeitaram outra vez à escravidão. Portanto, assim diz o Senhor: Vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um a seu compatriota e cada um a seu próximo. Por isso, eis que eu apregoo liberdade para vocês, diz o Senhor. Liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, eis que passaram entre as duas partes do bezerro. Eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. E os cadáveres deles servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vocês. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a essa cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Farei com que as cidades de Judá fiquem em ruínas e sem moradores. Muito bem. Então, mais um capítulo, um longo capítulo. Deixe-me abrir aqui aquela nota, deixa eu ver se eu consigo achar aquela nota que eu criei. Acho que eu não vou conseguir achar tão fácil. Tá aqui, notas. Aqui as 7 sessões paralelas de Apocalipse. Hoje a gente vai ler o capítulo 7, então a gente vai ver no final do capítulo que ele é um encerramento desse bloco, que veio do capítulo 4 até o capítulo 7, né? A visão do trono de Deus, dos selos, né? E agora nós vamos ao capítulo 7 de Apocalipse. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segundo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder, para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiquem nem a terra nem o mar, nem as árvores, até matarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Bom, só fazendo uma conexão aqui, são 7 selos que estão na mão, que estão selando o livro que está na mão do Cordeiro. Aqui foi aberto o 6º selo, e depois que é aberto o 6º selo, então vem essa visão de João
de 4 anjos dos 4 cantos, um anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, e ele gritou com voz bem forte aos anjos, aqueles anjos, né, que receberam poder para causar dano à terra, e ele diz, esse anjo que subia do nascente do sol: não danifiquem a terra, nem a árvore, nem a água, nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Muita gente também vai olhar para esse texto e vai interpretar de forma literal. A melhor maneira de se interpretar essas visões fantásticas não é de maneira literal. Muito provavelmente esses 144.000 é um número representativo do total mesmo de servos de Deus, né, de todo o Israel de Deus. Tá? 144.000 é um número muito pequeno, né, em comparação a todos os servos do Senhor que já passaram por essa terra. Bom, não é um grupo seleto, nem nada disso. Tá? Apenas aqueles que foram marcados na testa. A testa indicando a mente, né, o que há de central na nossa vida, no sentido de que a nossa mente guia os nossos passos. Então, tiveram a mente marcada pelo selo de Deus. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, essa visão dos glorificados, né? Aquele povo de Deus que está no céu, que está com o Senhor. É um tempo em que eles estão perante o Senhor em adoração constantemente. E é para onde nós também iremos, enquanto não há o desfecho, né, da história. Bom, aqui encerra então esse bloco, esse ciclo, a visão do céu e dos selos. Embora aqui o capítulo 8 vai falar do 7º selo, ele já vai emendar aqui dentro das 7 trombetas, tá? Então é uma outra sessão. Então nessa sessão a gente vê uma série de, se a gente for lá no capítulo 4, vamos dar uma passadinha rapidinho, a gente vê a visão do trono de Deus, né? Cristo
cordeiro que foi morto, recebendo autoridade para abrir o livro, que é o desenrolar dessa história da primeira até a segunda vinda. Ele começa a desatar os selos, né? Um por um, cada um indicando algo próprio a esse tempo, a essa era. E aí chega aqui no capítulo 7 mostrando o privilégio daqueles que estão com o Senhor. Os 144 mil, a grande multidão dos glorificados, todos que foram lavados, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, assim por diante. Então, esse é um tempo de juízo, mas também de grande alegria para o povo de Deus que é martirizado, que sofreu muito nessa terra por conta da fé em Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por tua palavra, mais uma vez ser lida, e que o Senhor nos auxilie a compreendê-la, Pai. Limpa o nosso coração de todo mal, perdoa os nossos pecados, mas nos ajuda sempre a olhar para a tua palavra com grande apreço, com admiração, porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra nos ensina, nos orienta, nos esclarece a tua vontade para a nossa vida. Que nós tenhamos o nosso coração no lugar certo, Pai. Sempre confiantes em Ti, servindo ao Senhor com alegria. Ajuda-nos em tudo, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.